Fala pessoal, tudo certo com vocês? Nessa aula aqui vamos falar sobre alguns fenômenos sonoros, né? Então existem alguns fenômenos dos quais o som é o protagonista que nós vamos estudar a partir de agora, tá? Então o primeiro deles é o eco. Bom, o que é o eco? Pessoal, o eco acredito que é algo que todos vocês aí já perceberam e já notaram. Por exemplo, quando a gente está falando, nós ouvimos aquilo que nós falamos uma primeira vez, quando a gente fala, e depois de termos falado, a gente ouve de novo, tá? Então a gente ouve o mesmo som. Então você fala uma palavra e depois você ouve essa palavra sendo repetida, tá? Isso aí é o eco. Mas ele não acontece em quaisquer circunstâncias, né? Tem situações especiais que o eco vai ser melhor, vai ter condições melhores para que ele aconteça e outras que ele não aconteça. Bom, para a gente entender melhor isso aí, a gente precisa saber como é que funciona a nossa capacidade auditiva, né? Como é que a gente ouve. Então é o seguinte, pessoal, o nosso ouvido, né? O ouvido humano, ele consegue distinguir dois sons quando o intervalo de tempo entre eles é de pelo menos 0,1 segundo, tá? Então significa o seguinte: se dois sons acontecem com um intervalo menor do que 0,1 segundo, a gente não consegue distinguir um som do outro. Agora, quando esses sons acontecem com um intervalo de tempo maior do que 0,1 segundos, então a gente consegue distinguir um som do outro. Beleza, então é o seguinte: no caso do eco, a gente tem, assim, quando a gente emite um som, esse nosso som da nossa voz, por exemplo, ele se propaga, ele incide em determinado obstáculo e se reflete até nós novamente. Mais para frente aqui a gente vai ver melhor a questão da reflexão, tá? Mas por enquanto guardem isso. O eco vai acontecer quando, após um som ser emitido, ele é refletido em determinado anteparo, determinado obstáculo, e a gente ouve novamente. Beleza, então para que a gente consiga ouvir os dois sons distintamente, o intervalo entre o som emitido e o som ouvido novamente tem que ser de no mínimo 0,1 segundo. Pessoal, para a gente, eu não vou colocar conta aqui porque eu acredito que é bastante simples, tá? Vocês vão perceber, vão entender. Vamos considerar a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, tá? Para que o som percorra para que a distância que o tempo percorre em 0,1 segundo, se você fizer a conta aí, né, vai fazer 340 vezes 0,1, você vai achar 34 metros. Então, para que a gente consiga distinguir entre dois sons, ele tem que percorrer no mínimo 34 metros. Agora, olha a figura aí, né? Já está a figura aqui para vocês verem. Imagina que a pessoa fala, ela emite um som, vai falar um A, e aí o som desse A dela vai percorrendo assim, incide sobre um obstáculo, sobre um anteparo, ele se reflete e volta até a pessoa novamente. Bom, para que a pessoa consiga ouvir a voz dela na hora que ela fala e depois ouvir uma repetição da voz dela, o intervalo entre esses dois sons tem que ser de 0,1 segundo. Então o som tem que percorrer uma distância total de 34 metros. Então repara aqui, pessoal, olha, a distância entre uma pessoa e o obstáculo é de 17 metros. Por quê? Porque ela emitiu o som, né? Ela falou assim, aí o som dela percorreu esses 17 metros, refletiu e voltou mais 17 metros, ou seja, 34 metros, né? 17 metros para ir e 17 metros para voltar. Com isso, a pessoa vai ouvir dois sons distintamente. Ela vai ouvir o dela na hora que ela falou e depois ela vai ouvir a reflexão desse som dela. Beleza, pessoal? Então isso aí é o eco. O eco, resumindo aqui para vocês, ele é a repetição do som. O eco acontece quando você ouve o mesmo som duas vezes no mínimo, né? Então você emite um som, uma fala, por exemplo, ela percorre uma certa distância e se reflete num obstáculo e depois você ouve de novo. Isso é o eco. Agora, a distância mínima para que isso aconteça tem que ser de 17 metros, porque para que o nosso ouvido consiga distinguir entre um som e outro, tem que haver um intervalo de no mínimo 0,1 segundo entre eles, tá?
E aí, em 0,1 segundos, o som percorre 34 metros, ou seja, 17 metros para ir e 17 metros para voltar. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui e ver mais fenômenos sonoros. Agora aqui é a reflexão, né? Então, aqui, ó, imagina essas linhas aqui, essas linhas rosa aqui, elas representam o som emitido por uma fonte que está bem aqui no ponto P. Então, o que acontece? Essas ondas, elas se propagam até chegar nessa linha vertical aqui, ó, que é um anteparo, é uma parede, por exemplo. Quando as frentes de onda, né, o som chega até essa parede, ele se reflete, tá? E ele vai se refletir significa o seguinte, ele vai se movimentar numa direção oposta à que ele estava se movimentando anteriormente. Então aqui a fonte emitiu um som, se propagou para a direita, no obstáculo o som se refletiu e começou a se propagar para a esquerda, e aí ele vai se propagar aqui, ó, na volta, né, se propagando para a esquerda, essas linhas azuis aqui, ele se propaga como se a fonte estivesse nesse ponto P' aqui, que é simétrico a esse ponto P, ou seja, está a mesma distância do anteparo, a distância do ponto P até o anteparo é igual à distância do anteparo até o ponto P'. Beleza, pessoal? Então essa aí é a reflexão. É quando o som incide em um determinado anteparo e ele muda a sua direção de propagação. É isso que acontece no eco, por exemplo, né? Quando você emite um som, estava falando agora há pouco aqui, quando você emite um som, o som ele incide sobre um determinado anteparo e volta a se mover na direção oposta, tá bom? E o que é a reverberação? Pessoal, a reverberação é algo parecido com o eco, a gente tem que diferenciar a reverberação do eco. É o seguinte, quando acontece o eco, a gente ouve dois sons distintamente, né? Um bem separado do outro. Você emite um som, por exemplo, você emitiu o som, aí você já ouviu, pronto, esse som acabou. Depois, alguns instantes depois, você vai ouvir a repetição desse som, tá? Isso é um eco, então você vai ouvir o som na hora que ele é emitido pela fonte, aí acabou. Depois você vai ouvir o eco desse som, ou seja, a reflexão desse som. O que é a reverberação? A reverberação é quando você ouve o som refletido antes do som emitido ter acabado por completo. Então dá uma sensação de prolongamento do som. Então parece que o som ele fica mais longo. Então assim, em grandes salas fechadas ocorre o encontro do som com as paredes. Esse encontro produz reflexões múltiplas que, além de reforçar o som, prolongam-se durante algum tempo depois de cessada a emissão. É esse prolongamento que constitui a reverberação. A reverberação ocorre quando o som refletido atinge o observador no instante em que o som direto, né, está se extinguindo, ocasionando o prolongamento da sensação auditiva, entendeu? Então, assim, a reverberação, você emite um som, o som se reflete, antes de você deixar de ouvir o som original, você já está ouvindo a reflexão do som emitido. Isso dá uma sensação de prolongamento do som emitido, beleza? Então essa reverberação, que vai acontecer em salas muito grandes, assim, de repente você já foi a um teatro, por exemplo, um auditório, e aí aqueles salões amplos, né? Então uma pessoa que está, imagina que você está ouvindo uma palestra, né? Então a pessoa que está emitindo o som ali, está falando, né? Tá palestrando, o som dela fica refletindo aqui nas paredes, no chão, no teto, então pode ocasionar a reverberação nesse caso, ou seja, antes de você deixar de ouvir o som original, você está ouvindo já as suas reflexões, beleza? Bom, é claro que numa sala como essa aqui há esse cuidado, né? Há o cuidado para evitar a reverberação, porque existem técnicas de construção que evitam isso. Mas em outros salões que não tenham sido projetados especificamente para teatro ou para palestras, seminários, enfim, isso pode acontecer, tá bom? E agora, refração sonora. O que é a refração do som, né? A refração ela consiste em a onda sonora passar de um meio para outro, mudando sua velocidade de propagação e comprimento de onda, mas mantendo constante a frequência. Então aqui, por exemplo, ó, tá esse rapaz aqui mergulhando, né, tá dentro d'água, e ele consegue ouvir um som que tá lá, que foi emitido lá fora. Então, sei lá, alguém gritando, uma pessoa chamando, ouvindo uma música. Então, o som emitido pela fonte acontece no ar.
mas incide sobre a superfície da água e penetra nessa água, chegando até a pessoa aqui. Então, quando você está embaixo d'água, você consegue ouvir alguns sons que estão acontecendo lá na superfície acima da água, tá? Isso se chama refração. O som sai de um meio, de uma substância, no caso o ar, por exemplo, e vai para outro meio, outra substância, no caso aqui a água. Tá bom? Então isso é a refração. Importante dizer que quando o som ele muda de meio, né, ele sai de um meio, de uma substância e vai para outra, ele muda algumas características. Por exemplo, vai mudar a velocidade. Então, o som no ar tem uma velocidade, na água vai ter outra velocidade, né? Pode ser maior ou menor. No caso aqui, o som na água é maior do que o som. A velocidade do som na água é maior do que a velocidade do som no ar, tá? E por conta disso, o comprimento de onda também vai se alterar, porém permitindo que a frequência continue a mesma, tá bom? Então, quando há refração do som, a gente tem mudança na velocidade e no comprimento de onda, mas a frequência continua a mesma, tá? Isso é uma característica geral para todas as ondas, aliás. E para terminar essa parte aqui, vamos falar da difração sonora, né? Um fenômeno em que uma onda sonora pode transpor obstáculos. Quando se coloca um obstáculo entre uma fonte sonora e o ouvido, por exemplo, o som é enfraquecido, porém não extinto. Logo, as ondas sonoras não se propagam somente em linha reta, mas sofrem desvios nas extremidades dos obstáculos que encontram. Então imagina aqui, ó, tem a figurinha aqui, aí tem um garotinho gritando aqui de um lado, né, falando aqui de um lado, e o outro garotinho do outro lado do muro aqui, ó, tem um muro aqui no meio. Então de um lado o garotinho falando, do outro lado o outro garotinho ali. Então é o seguinte, esse garoto que está aqui do lado direito do muro, ele consegue ouvir o garotinho que está falando do outro lado, né, do lado esquerdo. Por que acontece isso? Bom, quando esse menino fala, ele emite som, o som que ele emite incide sobre esse obstáculo, ele sabe que ele se reflete também, mas ele tem a capacidade de contornar o obstáculo e chegar até aqui. É por isso que a gente em casa, às vezes você está num determinado cômodo e você está ouvindo o que está acontecendo no outro. Sei lá, por exemplo, você está no seu quarto e você está ouvindo o som da televisão ligada lá na sala e vice-versa. Por que isso acontece? Porque o som ele tem a capacidade de contornar os obstáculos, ele consegue se propagar além de determinados obstáculos porque ele consegue contorná-lo, tá? Esse fenômeno em que o som contorna os obstáculos é chamado de difração, tá, pessoal? Então tá aí, algumas características, né, dos fenômenos que o som se envolve, aqui não estão todos ainda, mas já dá para a gente ter uma boa noção sobre as características sonoras. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês aí e bons estudos!